Olá pessoal, tudo bem? Professor Chicão, História. Galerinha, nós vamos trabalhar um módulo importante aí do nosso material, que é o mundo árabe, né? A chamada Arábia e o Islamismo, desculpe aqui, tá bom? O título é esse, tá? A Arábia e o Islamismo. A primeira coisa que nós devemos pensar aqui, antes de começarmos efetivamente a aula, é diferenciar esses dois termos, né? O que é ser um árabe e o que é ser um muçulmano, tá? Então tá aqui, ó. Quando nós falamos de árabe, eu estou falando de uma nacionalidade, um brasileiro, um mexicano, um americano, um norte-americano. Norte-americano também não é legal, né? Um estadunidense, tá? Quando eu falo de muçulmano, eu estou me referindo a um elemento religioso, né? Então, muçulmano é aquele que fez a paz com Deus. Então, reparem bem, o árabe, né, pode não ser muçulmano, né? E o muçulmano pode não ser árabe, ok? Então, são dois elementos diferentes, ok? Muito bem. Quando nós vamos estudar esse povo e essa religião, né, nós temos de começar por uma localização quase que geográfica, político-geográfica. Então, estamos falando aqui de alguns povos, de alguns grupos que viviam divididos em tribos ali na Península Arábica. Essas tribos eram divididas em dois grandes grupos, os coraixitas, os chamados árabes urbanos, e os beduínos, os árabes do deserto. Né? Aqueles indivíduos que, quando pensamos em árabe, né, nos vem à mente, né, aquele cara sobre um camelo de turbante e tal. Então aquilo era um árabe beduíno, ok? E estudar esse mundo, vamos colocar dessa maneira, nos leva também a uma segunda divisão, ou seja, o islamismo antes de Maomé, né, Maomé é uma figura central, e o islamismo depois de Maomé. Vamos pensar aqui rapidamente no islamismo antes de Maomé, porque muitas vezes é ali que nós nos perdemos, né? O islamismo antes de Maomé é muito diferente do islamismo de hoje, né? A princípio está aqui, ó, eles eram politeístas. Então, quando nós olhamos para o mundo muçulmano, a primeira coisa que nos vem à mente é a ideia de um monoteísmo. Antes de Maomé, os árabes eram politeístas, né? E adoravam deuses da natureza, chamados Dijin, né? Então, esses elementos ligados à própria natureza eram animistas. Com Maomé, as coisas começam a mudar, né? Então, nós estudamos aqui numa primeira parte aqui, o islamismo com Maomé, né? O princípio do nascimento desse novo islamismo. Quem é Maomé, né? Maomé é um indivíduo da tribo dos coraixitas, nasceu ali por volta de 570, 571, e que, como era a tradição no mundo árabe naquele momento, ele foi entregue a uma tribo beduína para um grupo beduíno, para que eles o ensinassem sobre a vida no deserto, o ensinassem sobre a questão do comércio, da dificuldade do comércio, né? Então ele foi entregue a uma família beduína. Por volta dos 24 anos, Maomé então casa-se com uma rica viúva, né, chamada Khadija, e a partir dali ele passa a ter contato, né, com outro modo de vida, né, ligado muito mais à meditação, não que ele deixou de fazer comércio, mas ele passou a ter um tempo maior para a meditação, e diante disso, somado à meditação, ao seu mundo, ao seu histórico quase que nômade, ele passa a ter contato com outros povos, com outras ideias. Entre esses povos, como está no Alcorão, né, ele tem contato com os chamados povos do livro, né, ou seja, judeus e cristãos. E daí vem esses novos conceitos, né, na formação de Maomé. Então, o contato com outras religiões, com outros povos, é muito importante para a sua formação. Né? E a partir dali ele começa a ter ideia, então, um tanto monoteístas. Até que surge na mitologia árabe, no conceito árabe, a chamada Noite das Revelações, quando o anjo Gabriel, aquele mesmo do cristianismo, né, da Virgem Maria, chega a ele com uma revelação dizendo que ele deveria, a partir daquele momento, né, distribuir a ideia ou passar a ideia ao seu povo de que só existiria um Deus, Alá, e ele seria o homem da palavra, o profeta, né? Quando você vai ver o Alcorão, você percebe que ele não se coloca como o único profeta, talvez o último dos profetas, porque ele cita, inclusive,
homens ou profetas dos povos do livro, né? Cristãos e judeus. Ok? Então, a Noite das Revelações é o momento em que Maomé recebe a missão, né, de criar o islamismo monoteísta, né, a adoração ao único Deus. Então, a partir dali, ele passa essa mensagem ao seu povo, mas como os coraixitas eram indivíduos árabes urbanos, comerciantes urbanos, que dependiam da peregrinação das tribos, essas cidades, né, comandadas por esses líderes políticos religiosos, e esses homens dependiam economicamente desse comércio, ele passa a ser perseguido, né, por indivíduos, por coraixitas. E essa perseguição faz com que ele, Maomé e seus seguidores, né, adoradores de um único Deus já naquele momento, fujam da cidade de Meca para a cidade de Medina, né, a cidade de Yatrib, a Watreb, onde ele vai estabelecer. Daí ela passa a ser conhecida como a cidade do profeta, a cidade do profeta, Medina. Ok? Maomé, então, permanece naquele... 622, desculpa, né? Nós estamos falando aqui. A fuga de Maomé de Meca para Medina se dá no ano de 622 e ela é importante na história muçulmana, que ela marca o início do calendário muçulmano. Né? É a chamada Égira. Égira, a fuga de Maomé de Meca para Medina. Em 630, né, Maomé volta, né, agora como líder político-militar, Maomé volta à cidade de Meca, toma a cidade de Meca, transforma aquela cidade política e religiosamente. Por exemplo, ele toma a Caaba, né, e destrói todos os outros símbolos religiosos, deixando ali somente a Pedra Negra, que é o símbolo da relação do homem com Deus, né? Segundo a história muçulmana, a Pedra Negra ela teria vindo ao mundo como um cristal, mas as impurezas humanas, os nossos defeitos, acabou tornando a negra. É um meteorito, né? E ela fica dentro da Caaba. Por isso, todos os muçulmanos devem ir a Meca, todos os muçulmanos devem orar sempre para que essa pedra se torne novamente cristalina, limpa, né? Porque é a missão desse povo salvar a humanidade. Entender o jogo entre a Pedra Negra, né, e determinados elementos, como a peregrinação a Meca, por exemplo. Então, temos que rezar pela humanidade. Tá? Então, a tomada de Meca em 630, né, é o que dá origem a outra palavra importante do mundo muçulmano, denominada Jihad, que é a chamada Guerra Santa. Tá? Maomé vem a falecer em 632, quer dizer, aproximadamente 10 anos depois de ter criado, né, o islamismo monoteísta. Maomé vem a falecer. E aí surge um dilema muito comum nesses povos. Quem vai comandar esse novo mundo, né? Quem será o líder político e religioso, já que a criação do islamismo monoteísta dá uma unidade política, uma unidade religiosa a esse povo. Esse povo se fortalece através desse único Deus, isso é importante dizer. Tá? Então surge uma disputa política ali. Né? Surgiram então duas linhas de pensamento. Os xiitas, aqueles que entendem que somente os descendentes diretos do profeta, de Maomé, podem dirigir o Estado muçulmano, o Estado islâmico, né? Ser um líder político e religioso. Na visão dos xiitas, somente os descendentes diretos de Maomé. Já os sunitas acreditam que qualquer muçulmano fiel aos princípios, fiel aos pilares do islamismo, pode ou poderia ser um líder político e religioso. Daí alguns entenderem que o xiita é mais radical e o sunita é menos radical. O ser radical ou não ser radical entre sunitas e xiitas está muito ligado à luta local, à luta política local. Tá? Na verdade, tudo aqui é uma questão de linha sucessória. Ok? Muito bem. Então, muito cuidado com xiitas e sunitas. Ok? Muito bem. Um outro elemento importante da história muçulmana ou islâmica, né, sem dúvida alguma, é o seu expansionismo. Né? Então, é aqui que nós entramos. Quando você vai falar em islamismo, você
procura saber, assim como nós, cristãos, quem é cristão, tem como base o pensamento bíblico, no islamismo também existem obras que direcionam essa sociedade com base nos princípios religiosos. Então, o islamismo apresenta dois grandes livros. O Corão, ou Alcorão, que é aquele que dá as bases dessa nova religião, dá as bases estruturais desse povo, e a Sunna. A Sunna, na verdade, é um livro de tradição, onde você tem ali a narrativa da vida de Maomé, quase como uma obra biográfica, né? Você tem a narrativa da vida de Maomé, através dessa você consegue entender o mundo, né? Ou se portar bem próximo do que seria o profeta. Então, muito cuidado com os livros, né? O Alcorão e a Sunna, diferencie essas duas obras. Outro ponto importante, sem dúvida, são os pilares dessa religião, desse princípio, né? Desse povo. O islamismo está baseado em 5 pontos importantes, em 5 pilares, em 5 elementos básicos. Seriam eles, vamos lá, primeiro, a profissão de fé, que é essa ideia que deve estar no seu coração, na sua alma, de que Alá é o seu Deus, o único Deus, e que Maomé é o seu profeta. Tá? Não, talvez não o único, né? Mas o último dos profetas, o homem da palavra. Então, a profissão de fé é o princípio básico do monoteísmo. Alá é o seu único Deus e Maomé é o seu profeta. Outro elemento importante no pilar do islamismo é que todo muçulmano deve orar 5 vezes ao dia voltado para o Oriente, voltado para Meca. Quando eu digo Oriente, é que imaginemos nós aqui, né, no Ocidente, se fôssemos muçulmanos, ou quem é muçulmano, ao fazer as suas orações, deve se voltar para o leste, porque é a leste que está a cidade de Meca, na nossa posição aqui. Ok? Então, orar 5 vezes ao dia voltado para Meca. Outro elemento importante do pilar islâmico é, sem dúvida nenhuma, dar esmolas, ajudar aos necessitados. Né? Isso é clássico. E peregrinar a Meca ao menos uma vez na vida. Sempre vem aquela pergunta clássica. Ah, e se o cara não puder, e se for pobre? Pessoal, peregrinar a Meca uma vez na vida para aqueles que têm condições físicas e econômicas. O princípio de cima pode até te fazer entender, se eu puder ajudar um companheiro, dar esmolas, a ir a Meca, é uma base. Tá? Na verdade, a palavra dar esmolas, eu acho que ela é até muito dura, quer dizer, ajudar ao próximo. Né? Então, profissão de fé, orar 5 vezes ao dia, dar esmola, peregrinar a Meca ao menos uma vez na vida. Faltou uma. Faltou. Jejuar no mês do Ramadã. Jejuar no mês do Ramadã. Beleza. O que é o Ramadã? Ramadã é um mês sagrado. Lembra daquela paradinha que nós falamos? 622, Maomé foge de Meca para Medina. Então, o 9º mês do calendário muçulmano é exatamente a Hégira, né? Então, foi no 9º mês que Maomé foge da cidade de Meca para a cidade de Medina. Esse é o Ramadã. Então, o pessoal daquele mês, durante aquele mês, o cara não pode se alimentar, né, durante o dia. Então, é um jejum diurno. Tá? Isso não quer dizer que o cara fica o dia inteiro, um mês sem comer, pessoal. Não é bem assim. Determinados alimentos, determinadas posturas sociais, ele não pode manter, né? Ele não pode ter. Então, ele se afasta. O jejum vai além do alimento. Né? Muito bem. E fazer a jihad. Fazer a jihad é a guerra santa. E por que eu coloquei aqui separado? Pessoal, presta atenção. Fazer a jihad, para alguns grupos, para os mais radicais, né, para os chamados grupos fundamentalistas, a jihad corresponde a combater militarmente o inimigo. Tá? Para o muçulmano, né, baseado somente na fidelidade religiosa e não política ou militar, a jihad é a luta interna que todo muçulmano deve ter para manter a sua fé. Então, muito cuidado, né? Jihad é a guerra santa? É, mas ela pode ser cobrada de um texto, uma jihad militarizada, né? O texto pode vir numa prova, ou uma jihad do seu ponto de vista puramente religioso. Então, a jihad para um muçulmano não radical é a luta diária de manter-se fiel aos princípios do islamismo. Tá? Muito cuidado com isso. E como eu disse, né, no início do slide aqui, um dos elementos muito importantes para ser estudado no mundo muçulmano, sem dúvida nenhuma, é a sua expansão. Tá? E aí você divide essa expansão em 2 grandes momentos. Né? Durante a dinastia Omíada, né,
quando você tem a transferência da capital de Meca para Damasco, e o expansionismo abássida, né? Quando você tem a transferência de Damasco para Bagdá. Chicão, é só a capital que é importante? Não. A primeira dinastia, ela vai conquistar toda a Península Arábica, tá? E no segundo momento, você tem essa expansão para além da Península Arábica, para o norte da África, tá? E um pouquinho mais à frente, dentro da Europa. E ali você vai pegar um ano, não sei se o pessoal já estudou, vai estudar, né? Que é a Batalha de Poitiers, quando Carlos Martel impede o avanço muçulmano. É exatamente aqui que nós estamos entrando, né? Então você tem a tentativa do avanço muçulmano dentro da Europa e esse avanço muçulmano é contido, né, pelos francos de Carlos Martel, e aí, né, o mordomo do paço acaba fazendo uma ligação muito mais direta entre a igreja e os francos, dando origem ali a todo aquele contexto da história medieval europeia que nós já estudamos ou vamos estudar. Eu não sei até como é que está a sua diferença, a sua cronologia histórica, tá bom? Então, muito cuidado com a expansão muçulmana. Eu acho que é onde você vai parar mais o legado muçulmano, né? Dei uma paradinha aqui. O legado muçulmano. Qual foi, então, qual foi a grande herança que esse povo nos deixou? São várias áreas, né? Na área cultural, são muito amplas. Então, vamos lá. No campo da matemática, né? A própria matemática, a álgebra, né? Os números indo-arábicos, né? Esse que nós usamos todos os dias, né? É uma herança muçulmana. Tem que lembrar bem que esses povos eram, antes de mais nada, comerciantes, né? O que levou à expansão muçulmana, economia, né? A questão demográfica, o aumento da sua população, a busca de riqueza, o butim. E nessa transição, esses indivíduos foram se espalhando, né? E espalhando suas ideias por todo o mundo antigo. Então, a matemática facilitou muito, né, o comércio desses povos e trouxe esse conhecimento do Oriente, das Índias, né, para o lado ocidental, para a Europa. Então, é uma ligação. Os números indo-arábicos são a prova desse momento. No campo da medicina, né, os estudos sobre a anatomia, né, desde o século 8, 9, os árabes já tinham grandes universidades que tratavam do corpo humano, que conheciam o corpo humano. Então, na medicina, eles deixaram um legado muito importante. No campo da filosofia, com Averroes, etc. e tal, né, o contato com o mundo também, com o mundo oriental, através do Império Bizantino, mas lembrar bem que o Império Bizantino também arrastou para si muito do mundo greco-romano, né? Muito do Ocidente. Então, a filosofia árabe, islâmica, ela está muito próxima ali de Aristóteles, daqueles grandes pensadores gregos. Na arquitetura, nós temos a construção das mesquitas, né? E daqueles grandes minaretes, aquelas torres muito finas, muito agudas, né? E internamente, né, a nível de decoração, os arabescos, né, aqueles azulejos maravilhosos, que inclusive são os fundamentos, né, as bases do azulejo português. Tá? Na literatura, grandes obras como Ali Babá e os 40 Ladrões, ou As Mil e Uma Noites e tal, mas o interessante é que através dessas obras você tem contato com esse mundo, né? Eu faço uma comparação aqui, não sei se o pessoal vai entender, espero que sim. Quando você estuda a Ilíada e a Odisseia de Homero, lá no mundo grego, você passa a conhecer geográfica, política, economicamente, todo o mundo grego. No caso, a literatura árabe, nesse campo, ela também tem essa ideia final, né? Através dessas grandes obras, você começa a conhecer um pouco daquela cultura. Tá? E na música, sem dúvida nenhuma, um dos maiores instrumentos mais conhecidos no mundo, o violão. Ok? Pessoal, era isso. Vocês têm aí 5 ou 6 exercícios para resolver, tá? Que acredito ter ajudado em um ou outro ponto, tá? E qualquer coisa, estamos lá, é só perguntar, ok? Um abraço.